Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Sextamos, né, meu povo? Sextamos com a nossa última aula da semana de alimentos. Hoje, para variar, a gente vai trazer dois temas bem polêmicos, que o pessoal a gente já tem algumas perguntas preparadas, que o pessoal já enviou pra gente. Meu jurídico oficial, boa noite, tudo bom? Então vamos à nossa terceira e última aula dessa semana. Boa noite. Sil. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo direitinho? Tô. Tá, perfeito então. Aqui também tá me perfeito. vendo também? Tô. Sextamos então com a última aula, né? Sextou. Sextamos com a última aula. Conteúdo intenso aí, né? Hoje o conteúdo vai ser pauleira. Tem muita Hoje é só pra coisa. quem é hardcore. Hoje é pra quem é guerreiro. Hoje é pra quem é raiz mesmo, que acompanhou a gente desde o começo. E aqui em São Paulo, além de ter sextado, a gente tá no meio de um feriadão, né, que antecipou. É um feriado louco, a gente não sabe mais que dia que é, se é Corpus Christi, o que é. Daqui a pouco a gente tá no Natal e a gente não tá sabendo, né? É isso aí. E apesar, né, se bem que durante a pandemia tanto faz, né? Se é feriado, se é segunda-feira. Não tem problema. A gente tá na mesma. Tô dando uns minutinhos pro pessoal entrar. Então, hoje, como eu falei, a gente vai tratar de dois assuntos bem polêmicos, né? Que o pessoal até já andou fazendo algumas perguntas pra gente. A gente, então, trouxe o cumprimento de sentença, né? E a execução de alimentos. E a exoneração de alimentos, que são dois temas bem importantes, né? Exato. São 6h05. Bom, eu já vou começar, porque como o tema hoje é bem extenso, hoje tem bastante conteúdo. Né? Extenso, tem bastante conteúdo. Então, bom, vocês já sabem que está sendo tudo salvo lá no IGTV. Então, se por acaso você perder alguma parte, precisar sair no meio da aula ou quiser chamar um amigo para assistir, manda depois o IGTV para ele, porque tanto no meu perfil quanto no da Sil tá ficando salvo, tá? Isso aí. Vamos ao tema. Eu vou começar com vocês hoje com o tema de cumprimento de alimentos e execução de alimentos, tá? Primeiro, é importantíssimo a gente diferenciar, tá? Porque até no dia a dia, com o cliente, a gente acaba chamando tudo de execução de alimentos, né? A gente acaba não diferenciando esses dois institutos. Até que para o cliente, assim, é complicado a gente explicar alguma coisa que seja procedimental, né? Então, acaba generalizando e chamando tudo de execução de alimentos. Porém, a gente tem uma diferença muito importante, né? O cumprimento de sentença de alimentos é o que a gente mais utiliza, tá? Por quê? Porque o cumprimento vai ser de uma decisão ou de uma sentença judicial, né? É um título executivo judicial. Enquanto na execução de alimentos, o que a gente vai executar? A gente vai executar um título extrajudicial. Então, essa aí é a diferença primordial dos dois institutos. Inclusive, o Código de Processo Civil separa, tá, esses dois procedimentos. O cumprimento de sentença ele está do artigo 528 a 533 do CPC. E a execução de alimentos está do 911 ao artigo 913. Tem menos artigos, né? Porque o trâmite, o procedimento em si acaba não sendo tão diferente, mas essa questão do título que vai ser executado que é a principal diferença, tá? Então, execução, título extrajudicial, cumprimento de sentença, título judicial, tá? Essa é a principal diferença. E aí, aqui eu trouxe para vocês os títulos, tá? O que é um título executivo judicial? Tá no artigo 515 isso, tá? Ou uma decisão judicial, ou uma sentença, ou uma decisão ainda que o juiz homologue, né? Seja uma conciliação, aqueles procedimentos pré-processuais, né? Que não geram nenhum número de processo, mas o juiz tem que homologar. E aí a sentença penal condenatória. No nosso caso, entraria tanto a decisão judicial quanto a sentença, tá? E aí também entra o formal e certidão de partilha. E da execução, eu tinha um pouquinho de dificuldade, né, para conseguir diferenciar, porque eu falava, tá,
Judicial é a sentença ou a decisão, beleza, de um processo de alimentos, né? Anterior de alimentos. E um título extrajudicial de alimentos, como que seria isso? E eu, pesquisando, eu peguei um exemplo bom que me ajudou na época a diferenciar, que eu trouxe para vocês, que é a escritura pública assinada pelo devedor. E o que é isso? Pode ser uma escritura pública tanto de divórcio, quanto de dissolução de união estável. Então, aí eu consegui diferenciar bem, né? Consegui enxergar o que seria esse título extrajudicial. Então, às vezes, quando o divórcio é feito em cartório e trata, né, dessas questões de alimentos, aí seria mais alimentos entre cônjuges, né? Porque a gente sabe que em cartório não pode questão de menor, né? Menor. Isso. Mas esse seria um exemplo, eu acho que ficaria bem claro do que poderia ser o título extrajudicial, né? Ficou. Então, se você é bom tem... trazer exemplo, né? Isso. Esse exemplo me ajudou bastante quando eu iniciei, né, na advocacia familiarista. Então, se você tem uma escritura pública, tanto de divórcio ou dissolução de união estável, que trata dos alimentos, você vai executar pelo trâmite da execução de alimentos, lá do 911 do CPC, tá? Então, eu queria começar com essa diferença, porque vai esclarecer bastante coisa do trâmite, tá bom? Maravilha. Vamos então... sobre a prática forense, o que acontece? Aqui, eu vou falar do estado de São Paulo, tá? Porque tanto eu e a Sil, a gente é aqui de São Paulo, a gente vai dar um exemplo de como funciona no ESAGE, que é o sistema que a gente usa aqui, tá? Até se vocês forem de outros estados e sabem como funciona isso no estado de vocês, deixa aqui nos comentários pra gente também ficar sabendo como que funciona aí, tá? É legal. Então eu vou dar Opa, virou aqui. Eu vou dar o exemplo do ESAGE. Quem nunca? Quem nunca? Bom, no ESAGE, a gente tem o cumprimento de sentença, que é o que a gente mais usa, né? Que é da sentença que tramitou lá na ação de alimentos. E a gente vai protocolar esse cumprimento de sentença de forma eletrônica, tá? Mesmo se a ação de alimentos for físico, tá? Então tem essa diferença. Não vai tramitar mais nada de forma física aqui em São Paulo. Acredito até que nos outros estados também seja assim, né? Vai mudar. Que não acho que vai mudar também, né? Se eu não me engano, Minas tem muito processo físico ainda. Sim. Então muda um pouquinho. Mas aqui em São Paulo nada mais tramita de forma física, tá? Vai ser eletrônico. Então o que você vai fazer? Você vai juntar esse processo como se fosse uma petição mesmo, uma petição inicial, porém, na hora de cadastrar, você vai escolher a petição intermediária de primeiro grau, tá? E aí você escolhe a categoria de execução de sentença. E aí, no tipo, você escolhe o cumprimento de sentença. Então, ele é meio chatinho para quem vai estar fazendo a primeira vez, né, esse trâmite. E eu tive muita dificuldade. E entrou naquilo que a gente conversou ontem, né? Eu liguei para a vara, tive que perguntar, procurei na internet. É bem legal você tratar disso, trazer essa questão, né? Porque a prática, na hora da gente peticionar, não tem quem ensine, né? Isso a gente não aprende na escola, né? Não aprende na faculdade, não aprende jamais em pós-graduação, em lugar nenhum. Então é na raça mesmo que a gente aprende isso. Maravilha. O peticionamento eletrônico não tem jeito. Se você não sabe, você tenta buscar lá, pelo menos pra gente é o site lá do TJ, né? Tem. Porém, eu acho que ele é um pouquinho desatualizado, porque teve uns meses atrás que eu andei procurando que eu não achava de jeito nenhum como que eu protocolava, eu não achava o tipo, a opção lá. Eu tentei pelo site, não achei, ele dava um código, é bem né? escondidinho. Isso, que aqui em São Paulo eles dão uns códigos, isso, classificação. Jogava lá e nada. Aí eu tive que ligar pra vara pra descobrir. Então é isso, gente. Dúvida, não tenha receio. Ligue pra vara, pro cartório, que eles vão te auxiliar com certeza, tá? Isso aí. Então, aqui no ESAGE é dessa forma que funciona. Eu até depois posso disponibilizar pra vocês esse passo a passo, tá? Então vamos primeiro, eu vou comentar primeiro com vocês do cumprimento de sentença de alimentos, que é o mais comum, né? Que a gente protocola. Que é quando a gente tem a sentença, que o juiz fixa os alimentos, tanto a sentença quanto a decisão, tá? Se for alimentos provisórios, aí vai ser por decisão interlocutória, tá? Então, o procedimento que a gente vai usar é o cumprimento de sentença, do artigo 528 a 533 do CPC, tá? E aí a gente vai ter dois tipos de procedimento, tá? A prisão civil do devedor e o procedimento da penhora de bens. Tá? Inclusive, na execução de alimentos, também os procedimentos são esses dois, tá? É bem parecido mesmo. O que muda é mesmo o título, o título extrajudicial, mas o trâmite é bem parecido. Então, a gente tem ou a prisão ou a penhora, tá? E aí, como eu disse,
em qualquer desses casos, tanto da prisão quanto da penhora, o cumprimento vai ser processado nos mesmos autos que originaram a sentença, ou seja, na ação de alimentos, tá? E aí, se for físico, por óbvio, agora vai ser digital aqui em São Paulo, tá? E isso a gente tem no artigo 531, parágrafo 2º, tá? Do CPC. O próprio Código de Processo Civil que determina isso, que vai ser como se fosse um processo dependente, por dependência, né? Vai ser no mesmo processo, então, que foi proferida a sentença. Bom, referente ao rito da prisão, o que a gente tem de forma bem pacífica é a súmula 309 do STJ, tá? Que determina que a prisão somente vai abarcar as últimas 3 dívidas que o devedor não pagou. Então, só os últimos 3 meses de pensão que ele deixou de pagar, tá? Então, esses 3 meses vão correr pelo rito da prisão e tudo que ficou para trás, por exemplo, se faz 1 ano que ele não paga, 2 anos, 5 meses, tudo isso que ficou para trás corre pelo rito da penhora, da expropriação de bens, tá? Isso, então, é sumulado pela súmula 309 do STJ. Maravilha. Uma coisa que às vezes confunde bastante, às vezes os clientes perguntam pra gente, é a questão de quanto tempo eu tenho que esperar para poder executar o pai pela prisão, tá? Então, a súmula 309, ela traz o tempo que a gente precisa aguardar para a prisão. Porém, a partir do 1º mês, a gente já pode executar, tá? Essa questão da súmula é tudo que ficou para trás. Se for algumas parcelas antigas, aí vai ter que correr pela penhora, tá? Mas se o pai estiver devendo 1 mês, você já pode entrar com cumprimento de sentença pelo rito da prisão, tá bom? Isso, nossa, as mães sempre têm essa dúvida, né? E perguntam pra gente. Muito. Você tem que esperar 3 meses, se 1 mês já pode executar, então essa diferenciação, tá? Com certeza. Bom, vamos ao procedimento, então. Esse procedimento do cumprimento, como eu falei, é tanto da decisão quanto da sentença, tá? Então, a gente tem alimentos provisórios, a gente pode entrar com cumprimento, que aí vai ser da decisão interlocutória, ou então dos alimentos definitivos pela sentença mesmo, tá? Então, nessa petição, você vai pedir a intimação do devedor, tá? E ele vai ter um prazo de 3 dias. Ou para pagar o débito de forma integral, ou ele vai justificar, ou ele vai apresentar uma proposta de acordo, tá? Ele vai ter essas 3 opções. Então, é importante você saber também, se você estiver advogando para o réu, tá? Quais opções você tem nesse prazo de 3 dias, tá? É um prazo mais curto do que se fosse algum tipo de outro cumprimento de sentença. A de alimentos são 3 dias, tá? Isso está no artigo 528 do CPC. Também nessa petição que você for apresentar, você tem que apresentar também uma memória de cálculo, tá? De todos os valores que o pai está devendo, no caso da prisão, dos últimos 3 meses. Já atualizado, né? Isso, e já atualizado, que aí tem que constar, né? Tanto a multa de 10% quanto os honorários de 10%, tá? Isso está no artigo 523, parágrafo 1º do CPC, tá? Como que eu costumo fazer essa planilha? Lá no DR Calc, tá? No site DR Calc. Lá tem todas as opções, é só você ir preenchendo, porque a gente odeia matemática, geralmente, né? Eu faço pelo... Eu tenho pelo hábito de fazer pelo EasyCalc. Isso também. Nunca fiz É pelo o mesmo procedimento. Ele vai te dando os espacinhos lá, você vai completando, preenche a data, só coloca lá 10% da multa, 10% de honorários, ele calcula tudo. Então é bem fácil. É facinho. É bem tranquilo. A questão da intimação, o que o artigo traz pra gente? Que a intimação ela tem que ser pessoal, tá? O devedor ele tem que ser intimado pessoalmente pelo oficial de justiça. Isso também muitas mães geralmente trazem essa dúvida pra gente, né? Ah, e se o vizinho receber? Porque às vezes ele não tá na casa dele, ele trabalha, às vezes trabalha naquele outro regime, né? 12/36, Sim. E aí não tá em casa quase nunca, ou só de madrugada, então o devedor que tem que receber essa intimação pessoalmente, tá? Isso também tá disposto no CPC. Deixa eu ver o próximo tópico. Tá. A intimação do MP também vai ter que ocorrer, tá? No cumprimento de sentença, da mesma forma que ocorre lá na ação de alimentos, tá? O MP vai apresentar o parecer. Muitas vezes também em caso que o devedor apresentar alguma proposta de acordo, o MP ele se manifesta sendo favorável ou não a esse acordo.
Então, como envolve direito de menor, não tem jeito. Tem que fazer intimação do Ministério Público, tá? Referente ao acordo, até quando eu fazia estágio na Defensoria Pública, tinha muitos casos assim. E aí o que acontece? Às vezes tinha pai que ia fazer as contas e estava devendo, sei lá, 20 mil, 40 mil. Acontecia. Nossa. Era muito alto o valor. E aí o que acontecia? Ele apresentava a proposta de acordo. Geralmente o Ministério Público ele não é desfavorável, tá? Só se assim, o pai quiser dividir em 1 milhão de vezes. Então, às vezes. Isso é verdade. Se ele fizer ali 24 vezes, 36 vezes, tinha caso que tinha que chegar a isso. Geralmente cabe o Ministério Público, né? Um acordo, né? Cabe o bom senso, não tem jeito. Sempre bom senso, não adianta. Tem que também lembrar que a pensão ela é prestada pro menor, né? Pro menor, exatamente. Então não tem jeito, tem que ter um bom senso. Na figura de pai ou de mãe, né? Tem que ter um bom senso de genitor. E geralmente a MP assim não é desfavorável. O que pode acontecer referente ao acordo? Que nem a Sil falou, o valor é para o menor, tá? Então ele é irrenunciável. Porém, nesse acordo, o que a mãe pode fazer? Como são prestações que já venceram, a mãe pode fazer um abatimento no valor, fazer a divisão em mais vezes. Então, o que ficou para trás é negociável, tá? Agora, as pensões que ainda vão vencer, não. Tem que ser aquele valor na data que o juiz estipulou, tá? Então, essa diferença também é bem importante referente ao acordo. Porque que nem esses casos. O pai deve 40 mil. A mãe chegava pra gente e falava, ele não vai pagar. Como que ele vai pagar 40 mil? E geralmente eram pessoas mesmo que tinham uma baixa renda. Então, às vezes, tinha que fazer um acordo mesmo, tá? Então, o prazo é de 3 dias, tá? Ele vai ter 3 dias tanto para fazer o pagamento total, ele não pode fazer o pagamento parcial, ou apresentar a justificativa, ou então a proposta de acordo, tá? Bom, feito isso, né? Após a intimação do devedor, o juiz ele vai apresentar a decisão. Se ele vai acatar ou não a justificativa do devedor, tá? Apresentada pelo executado, e aí ele vai, eventualmente, deferir a prisão civil. Tá? Sendo decretada a prisão civil, o cartório vai expedir o mandado de prisão civil, tá? Então, se ele for intimado, não fizer o pagamento, não apresentar justificativa e não propor nenhum acordo, o juiz vai expedir o mandado de prisão, tá? Como que tem acontecido isso agora na época de pandemia, né? O pessoal tem perguntado muito também sobre isso. Agora na pandemia já foi decidido que a prisão é só em caráter domiciliar, tá? Não estão ocorrendo as prisões civis. Porém, a gente nunca sabe em quanto tempo que o juiz vai analisar, né? Esse pedido nosso de cumprimento de sentença e de prisão. Então, o que eu aconselho e o que eu estou fazendo? Na minha inicial, eu estou pedindo a prisão em regime fechado normal, que nem está lá no CPC. E aí o juiz vai analisar se na época ele vai decretar a prisão civil, ou se a gente estiver ainda em período de pandemia, vai continuar com a prisão domiciliar, tá? É importante isso, porque vai que você pede a prisão domiciliar e aí demora para ser citado, a vara demora, ou cai num cartório que demora, e aí você não pode correr esse risco, né? Com certeza. Peça conforme tá no CPC. E aí, caindo na mão do juiz, a gente vai verificar em que época a gente vai estar, né? Se estaremos ainda em pandemia ou não, tá? Então, aí vai ser analisado cada caso, né? Isso, exatamente. Como a gente fala, cada caso vai ter que ser analisado. Então, no período que a gente está agora, não está sendo decretada, então, a prisão em regime fechado, tá? Bom, tem um entendimento também bastante polêmico, né? Que diz que o devedor, o executado, ele não vai poder ser preso 2 vezes pelo mesmo débito, tá? Ou seja, todas as pensões ali vencidas até eventual liberação dele, eu vou comentar daqui a pouquinho o prazo da prisão. Então, tudo que for vencido até eventual liberação deverão sim ser cobrados, porém pela penhora de bens. Porque o entendimento é que ele não vai poder ser preso novamente pelo mesmo débito. Tá? É isso mesmo. E isso está disposto no artigo 530, tá? Do CPC. Então é importante dar uma verificada nesse artigo. Como ele é bem longo, eu vou deixar de lição de casa para vocês, tá? Para dar tempo da gente comentar aqui. E se vocês forem analisar esse artigo e tiverem alguma dúvida, pode trazer pra gente, tá? Isso aí, maravilha. Vamos ao outro tópico.
É bem longo esse artigo. Tô olhando aqui, nossa. Bom, eu vou e vale a leitura, né? Isso, vale a leitura. É bem importante esse artigo. Eu vou até então falar então da renovação, né, desse pedido de prisão. Então, quando o executado ele for preso, ele vai poder ser livre se ele pagar o débito de forma total, tá? Ou outro valor que for previamente fixado pelo juiz, tá? Então, ele não pode pagar só uma parte para o juiz liberar ele. Tem que ser o débito total, tá? E aí, caso ele apresente, o advogado, né, apresente alguma proposta de acordo, o juiz vai intimar a representante legal, e aí a representante legal aceitando, o juiz vai deferir isso por meio de uma decisão, e aí ele pode ser solto se ele pagar o valor que for estipulado lá, tá? Então, e aí a outra alternativa para ele ser solto é realmente fazendo acordo. Então, não tem muita escapatória. Quando alguém da família vem me questionar sobre isso, eu falo, olha, tem duas opções. Ou ele paga ou ele faz o acordo. Não tem mesmo o que fazer, se não tá? tem motivo, nenhum motivo justificado, isso, né? Exatamente. Porque assim, como a gente já vem batendo na mesma tecla, né? A questão de falta do trabalho, né? De estar desempregado, isso, de desemprego. Isso não justifica e não exime, né? Exatamente. Não exime do pagamento da pensão. Mas é importante que a gente lembre disso, porque não adianta. Se você quiser se eximir de uma pensão alimentícia por conta de desemprego, isso não é motivo. Então, é mais difícil ter o motivo do que fazer o acordo. Exatamente. Bom, e aí não havendo o pagamento, né, o executado ele vai continuar preso pelo período que o juiz determinar, tá? É isso aí. E eu vou falar desse prazo daqui a pouquinho. Deixa eu ver se tem mais algum tópico importante. Bom, que nem eu disse, a prisão ela não vai importar na quitação dos valores, tá? O devedor ele ser preso não significa que o valor está quitado, tá? O que vai acontecer é que essa cobrança vai ter que correr pela penhora de bens, tá? Porque é uma natureza alimentar, né? Então não tem jeito. Assim, a prisão não é uma punição, né? A prisão civil do devedor de alimentos não é uma punição. É um meio que a gente consegue, que o juiz, né, consegue, é um meio coercitivo, né? Para ver se o devedor paga. Então, como é uma dívida de caráter alimentar, ela pode sim ser cobrada pela penhora de bens, tá? É isso aí. E aí a gente tem um entendimento, que nem como eu falei, a questão da renovação do mandado de prisão, no CPC antigo de 73, ela vinha expressamente no artigo 733, tá? Parágrafo 2º do CPC de 73. Até na época que eu fazia estágio, a gente usava bastante esse artigo, porque ele dizia expressamente, né, a respeito da vedação da renovação do mandado de prisão, tá? E aí o que aconteceu? Com a lei 6.015 de 97, né, que era a redação de 733, proibia, porém, o CPC novo, né, o CPC de 2015, ele não traz essa vedação expressa no artigo, tá? A gente não tem essa vedação. Então, aí vai depender do entendimento do juiz, tá? Dependendo do entendimento que ele tenha na sua comarca, pode ser que ele renove o mandado de prisão, tá? Porque hoje o dispositivo ele não faz nenhuma menção sobre essa vedação, que tinha lá no 733, tá? Então é importante você observar isso. Maravilha. Então aí acontece o seguinte, caso o executado ele não quite, ele não faça quitação, né, desses valores, você vai poder, o exequente ele vai poder pedir a renovação do mandado de prisão, porque hoje não tá mais expresso, tá? Então, e aí você vai construir sua tese, né? Se precisar recorrer, se o juiz não tiver esse entendimento, hoje cabe essa construção de tese e possível recurso, tá? Sim. Bom, vamos ao prazo. Prazo da prisão civil. Também temos aí uma polêmica. Por quê? Porque a lei de alimentos traz um prazo e o CPC traz outro. E aí você vai ter que analisar para quem que você está advogando, se é para o exequente ou para o executado. Porque dependendo, né, de quem você estiver advogando, você usa uma tese, né? Tese, é verdade. Exatamente. O que fala o CPC? No artigo 528, parágrafo 3º, ele traz um prazo, tá, da prisão civil, que pode ser de 1 até 3 meses, tá? Então, o CPC traz esse prazo, de 1 a 3 meses.
Em contrapartida, o artigo 19 da Lei de Alimentos, que é a 5.478 de 68, traz que o prazo vai ser de até 60 dias, tá? Então, quais são as implicações aí? O CPC, então, conta esse prazo em meses e a Lei de Alimentos conta esse prazo em dias, tá? Só que pode acontecer do mês ter, que nem fevereiro, 28, 29 dias, de um mês ter 31 dias. Então, às vezes, fica... É o que eu disse, você vai ver por quem você está advogando e vai usar isso a seu favor, né? Esse prazo a seu favor. Por exemplo, se você estiver advogando pelo menor, né? Pelo menor, você vai usar o prazo do 528 do CPC, tá? Que é para intimidar o executado a realmente pagar esse débito, porque aí ele vai ficar um prazo maior. Porque como tem mês que tem 31 dias, vai se estender esse prazo de prisão. Então, por isso que é bem importante você analisar isso. Agora, se você estiver advogando para o executado, você vai bater no artigo 19 da Lei de Alimentos, tá? Que são 60 dias. Então, essa diferença é importante, tá? Você analisar, porque não tem entendimento, né? Não tem nenhum entendimento. Porque os dois artigos estão em vigor, os dois artigos, nenhum artigo foi revogado, nem o da Lei de Alimentos, nem o do CPC. Então, tá lá, você vai usar a seu favor, né? O que for mais benéfico. Exatamente. Exatamente. Bom, tem a questão também do desconto em folha de pagamento. É bem importante, porque a gente estava até na polêmica da questão do auxílio emergencial. Se pode descontar, se não pode. Se não pode. E teve até uma decisão que permitiu, né, o desconto, mas de casos que já estava correndo a execução de alimentos, tá? Isso aí. Então, em casos que já há uma dívida, um débito alimentar, o juiz possibilitou essa penhora, porém observando o Código de Processo Civil, tá? Que não pode ultrapassar 50% do que ele está recebendo agora, que no caso é o auxílio emergencial, tá? É o parágrafo 3º dos 529 que está determinado isso, tá? Bom, e aí você vai pedir que o juiz expeça um ofício, tá? No caso de auxílio emergencial, não, porque é um benefício, né, que o governo está oferecendo. Mas se ele for funcionário público, militar, diretor de alguma empresa, ou se ele estiver trabalhando em regime CLT, tá? Se ele for registrado em carteira, o juiz vai ter que expedir um ofício para esse empregador, tá? E aí o artigo 529 do CPC, ele traz todos os requisitos, tá? Desse ofício. Tem que ter algumas informações no ofício, tá lá discriminado nesse artigo, no parágrafo 2º, tá? Que é o nome tanto do exequente e do executado, a informação do CPF, RG, o tempo de duração desse ofício, a conta para depósito, o valor. Então tem que estar bem discriminadinho, senão a empresa não faz o desconto, tá? O que aconteceu? Eu tenho um cliente que na ação de alimentos foi determinado o desconto em folha, porém o cartório errou o número do CPF dele. E aí a empresa bateu na empresa, a empresa falou, não vou fazer o desconto porque tá errado. E aí a mãe não resolveu, ninguém resolveu e tá até hoje. Faz, acho que mais de 10 anos isso. E aí ele que tá tendo... ele tá fazendo o depósito, assim, a mãe não reclamou, mas se a representante legal quiser reclamar sobre isso, ela tá no direito dela, né? Sim, com certeza. Porque assim, a gente fala aqui que é a empresa que vai fazer o desconto, porém é uma obrigação do pai avaliar isso, né? Verificar se tá tudo certinho, se o valor tá certo. Certeza. Porque inclusive se a empresa deposita um valor que não tá na sentença, pode-se incorrer em prisão civil, tá? O pai pode ser responsabilizado por isso, porque é obrigação dele, tá? Até mesmo porque vem o desconto em folha, né? Ele tem como acompanhar tudo isso. Sai do salário vem dele, no olerite, ele tem como né? acompanhar, né? Exatamente. Tem o dever de acompanhar. Exatamente. Bom, e aí até eu vou entrar num tópico que a gente tratou, né? Comentou por cima nas outras aulas, que é a questão do abandono material, né? Em casos que ali o juiz verifica que aquele devedor não faz o pagamento e aquilo vem se estendendo por vários meses, anos, porque a gente sabe o que acontece, né? Tem executado que não adianta, ele pode ir preso 200 vezes, ele não vai fazer o pagamento da pensão. Infelizmente, isso acontece. E aí pode, assim, caracterizar a questão do abandono material, que está no artigo 532 do CPC, tá? Bem interessante essa questão, depois vocês podem também dar uma olhadinha nesse artigo.
E também vai dar ciência ao Ministério Público dessa conduta, né, que ele está tendo ali de procrastinar o pagamento, tá? Inclusive, essa questão do abandono material pode sim incidir o crime, né? Crime de abandono material. Exatamente. Bom, praticamente aqui finalizando, que eu já estou estourando o meu tempo para a Sil apresentar o tema dela. Fica tranquila, a matéria extensa. Esse tema é bem polêmico, né? Exatamente. Também tem a questão do prazo prescricional, que é bem importante, tá? Esse prazo, ele tá no Código Civil, tá no artigo 206, parágrafo 2º, que fala que a prescrição dos alimentos é de 2 anos, tá? Então, a partir do momento que o filho, né, o jovem, completa 18 anos, ele tem 2 anos para entrar com um cumprimento de sentença ou com uma execução de alimentos, tá? Maravilha. Esse é o prazo, então tá lá no Código Civil 206, parágrafo 2º. Tem também a questão dos alimentos indenizatórios, né? Que nem a gente falou na primeira aula. É muito importante você verificar que tipo de alimentos você está pedindo, tá? Porque os alimentos indenizatórios é uma espécie, né? Que é um terceiro que vai pagar esses alimentos, né? Não é alguém que tenha o poder familiar. Então, vai correr também por um rito diferenciado, tá? É importante vocês avaliarem isso, tá? No 533 caput do CPC, tá? Importante também essa questão. Se caso você tenha algum caso assim, bate lá no 533, que tem toda a descrição de como você vai poder cobrar isso. Inclusive, não vai poder ter prisão civil, porque, como eu falei, é um terceiro que está pagando. Então, tem algumas peculiaridades ali, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha importante aqui. Ô, Isa, e a surpresa a gente vai contar no final da aula? Isso! Porque assim, como a matéria tá bem extensa, é muita coisa pra gente falar e não dá tempo, a gente preparou uma surpresa pra vocês, tá? Mas eu não vou dar spoiler, vai ficar pro final da aula, tá? Eu vou falar rapidinho só da questão da execução de alimentos. Como eu falei, então, a execução é um título extrajudicial, tá? O trâmite é praticamente o mesmo, tá no 911 a 913 do CPC, são poucos artigos. Vale a pena também dar uma olhada, mas o trâmite é praticamente o mesmo, tá? Vai ser citado em 3 dias, vai ter que apresentar ou justificativa, ou acordo, ou pagamento total. E se não fizer, o juiz pode, sim, expedir um mandado de prisão, ou se a representante legal optar pela penhora de bens, tá? O trâmite, então, vai ser o mesmo, o que muda é o título, tá? Porque é um título extrajudicial. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui no fim. E aí também a questão do ofício, né, para desconto é da mesma forma, tá? Tá no 912. São os mesmos requisitos, tá? É isso, eu acho que de essencial, assim, importante que eu tinha para tratar, né, a diferença, os artigos, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem uma pergunta, Isa, que eu até anotei aqui. Foi meu jurídico oficial que fez e ele pergunta, eu não sei se é o perfil, né? Meu jurídico oficial. E se ele for difícil de ser encontrado, no caso do pai, você estava explicando, né? Da citação e tudo mais. Se ele não estiver em casa só de madrugada, né? Como que seria? E eu vi aqui que o pessoal está pedindo para deixar disponível a live, ela vai ficar disponível lá no IGTV, tá? Todas no IGTV. Então essa questão da citação, acontecia bastante, né? Na época que eu estava na defensoria, às vezes a mãe vinha questionar, mas ele trabalha, por exemplo, ele trabalha o dia todo e fica até de madrugada, ou então ele trabalha só de manhã, como que faz? Tem a possibilidade da mãe acompanhar a citação com o oficial de justiça, tá? Até um tempinho atrás, como que funcionava o trâmite? O oficial que entrava em contato com a representante legal, tá? Hoje mudou. Esse trâmite mudou e a representante, né, no caso a mãe, tem que comparecer no fórum, na central de mandados, tá? Tem um setor específico para isso. E aí ela combina direitinho com o oficial de justiça e o horário que pode acompanhar essa citação, tá? Porque diferente da citação por AR, por carta, não tem como fazer isso. Mas com o oficial de justiça dá. E aí você combina o horário e aí dá pra ir direitinho. Geralmente, quando o endereço é meio complicado, que às vezes o oficial não encontra a casa. De difícil acesso. Não encontra a numeração. Isso.
E aí a mãe, a representante, pode acompanhar, sim, essa citação. E eu acho isso maravilhoso, né? Porque evita de oficial ficar indo e voltando, indo e voltando. E às vezes ele não acha mesmo, só... né? Isso, é mais celeridade. Aí só quem é mesmo da família, a mãe, alguém que frequentava, né, a casa, que sabe realmente onde fica. Tem os endereços bem complicados, né, que a gente não acha. Então, essa parte aí que o CPC deu de acompanhamento do oficial foi muito bom e ajuda bastante, né, na celeridade. Então, eu acho que é essa a resposta. Vamos falar de exoneração ou você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que do cumprimento à execução é isso mesmo. Os artigos são bem importantes e qualquer dúvida pode enviar pra gente, tá? Se ficou alguma coisa que vocês queriam que abordasse, não deu tempo, alguma dúvida, pode ir mandando, tá? Bom, então vamos lá. Vamos começar a exoneração de alimentos. A gente já está quase terminando a nossa última aula, né? Então, a ação de exoneração de alimentos, ela tem como objetivo cessar os pagamentos da pensão alimentícia que foram instituídas por lei. E ele está descrito lá no artigo 1699, né, do Código Civil. Eu vou me permitir a leitura, tá? Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem o supre ou na de quem recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução e majoração do encargo. Então, na prática... aquele que por impossibilidade financeira, cessada ali a necessidade econômica, né, de quem recebe a pensão, sendo que não é ela mais devida a pensão alimentícia, uma vez proposta a ação e explicados os motivos, né, justificados os motivos de exoneração, que a gente vai tratar disso, o juiz pode muito bem proferir a sentença de desobrigação da pensão alimentícia, tá? Importante aqui a gente também falar da legitimidade ativa. A legitimidade ativa é de quem resta obrigado ao pagamento da pensão alimentícia, ou seja, o alimentante e, por consequência, a legitimidade passiva é o alimentando. Tá? Eu queria tratar um assunto aqui na legitimidade que é a respeito dos pagamentos da pensão alimentícia que é prestada de forma global, ou seja, é prestada para um grupo familiar. Né? Nesse caso, se não for especificadas as cotas de cada um para quem está recebendo essa pensão alimentícia, todo mundo vai figurar no polo passivo da ação de exoneração, no caso, né, que a gente está tratando, como litisconsorte passivo unitário necessário. Tá? É importante a gente falar disso porque é uma espécie, né, de instituto familiar, então é bem possível fazer esse tipo de prestação de alimentos, então todos teriam que figurar aí no polo passivo da ação, tá? E quando é possível propor essa ação de exoneração, né, para se eximir de pagar a pensão alimentícia? É só em casos de maioridade? Não. Com o adolescente a gente também pode entrar com exoneração, né, de pensão alimentícia, antes dele atingir a maioridade. Então, é aplicado a adolescentes emancipados, que tem o caso de que conclui curso superior, né? Tem casos, são exceções, mas tem casos de adolescentes menores que conclui o curso superior, colação que contrai matrimônio ou união estável, né? Também. Isso é bem comum de acontecer. Quem constitui economia própria, por exemplo, é um famoso, alguém que antes recebia pensão alimentícia, mas é famoso, ou constitui uma empresa e está ali tendo uma economia própria, o pai também pode pedir a exoneração da pensão, tá? Geralmente isso acontece com um cantor de funk, né? É verdade. Os MCs da vida, né? É verdade. Tem 16, um belo exemplo, 15 anos. Acontece belo isso, exemplo. Eles ganham muito, né? E geralmente são os pais, né, que ficam ali fiscalizando e regulando essa renda, mas isso acontece, né? A gente acha que não, mas acontece. Acontece. E também acontece de exercer cargo público efetivo. Então, esses são os casos em que menores de 16 anos podem pedir, casos de menores de 16 anos emancipado, os genitores podem pedir a exoneração da pensão alimentícia, tá? O mais corriqueiro é o casamento. Então, eu vou dar um exemplo. Um menor de 16 anos completo, ele é livre para casar, tá? Desde que tenha a anuência dos pais.
Então, ele casa, adquire um matrimônio, então vive em união estável com uma outra pessoa, os pais podem plenamente entrar com a pensão, entrar com a exoneração, com a ação de exoneração e pedir o afastamento dessa pensão alimentícia, tá? Outra questão que também pode ser exonerada a pensão alimentícia é quando atinge a maioridade. Esse é muito comum, muita gente conhece, a gente recebe muitas perguntas a respeito disso, né? E é importante a gente tratar que ele não é automático, tá? Meu filho, vamos lá, o filho do meu cliente fez 18 anos completos, completou 18 anos. Essa exoneração da pensão, ela não é automática, tá? Ela tem que ser requerida ao juiz e decretada uma sentença de exoneração, tá? Isso está descrito na súmula 358 do STJ, tá? Que trata do tema. Eu nem vou fazer a leitura por conta do tempo mesmo, mas depois eu deixo disponível lá. É a súmula, quem tiver curiosidade pode dar uma pesquisada. 358 do STJ, tá? E há casos em que o filho completa a maioridade, mas o pai ainda assim tem que prestar os alimentos, né, Isa? E nesse caso é quando ele está cursando ensino superior e ensino profissionalizante. Não cabe aqui, é importante a gente ressaltar que não cabe aqui a questão da pós-graduação, tá? A pós-graduação não entra nesse quesito. Exatamente. Tá? Muita gente pergunta, confunde, mas assim, é só ensino superior ou profissionalizante, tá? E serão devidos até que o filho termine os estudos, tá? Isso é bem importante a gente tratar. Outra situação também que acontece é com a morte do alimentante ou do alimentando, tá? E a pensão alimentícia ela tem um caráter personalíssimo, né? E intransmissível. Então, essa obrigação de prestar alimentos, ela pode se findar também com a questão da morte do alimentante ou do alimentando, tá? Mas também tem que requerer judicialmente. Isso é importante lembrar. Lembra que eu falei dos casos da pagamento de pensão alimentícia de forma global? Sim. Aqui a gente tem que... salvo, aqui nessa questão, salvo as questões dos alimentos de forma global, porque é para um grupo familiar, né? Então, assim, para se exonerar, vai cair naquilo que a gente falou. Vai ter que figurar como litisconsorte, passível, unitário e necessário no processo, tá? Exatamente, essa questão é bem importante, né? E não é só aos filhos que a gente que é possível prestar os alimentos, né? Tem a ex-companheira ou a ex-cônjuge também, né? No caso de um marido, um casal se separa, a mulher não tem como arcar com a sua subsistência, né? Ter aí a sua condição financeira própria, o marido presta os alimentos. Nesse caso, se a mulher, por exemplo, vou fazer uma pergunta. Se a mulher, por exemplo, adquire um novo matrimônio, como será que fica esses alimentos? Entendeu? Então, o marido, ele pode, tá? O marido não tem o dever de prestar os alimentos para ex-mulher ou para ex-cônjuge que ela já teve, tá? Constituir um novo matrimônio, ou até mesmo constituir uma união estável, tá? Porque subentende que ela tem a capacidade aí de se suprir sozinha. Então, pode entrar com a questão da exoneração, tá? Nessa questão é bem importante falar porque há casos em que acontece, tá? Na alteração de guarda, a gente também pode pedir exoneração da pensão alimentícia. Mas aí é importante lembrar que é na guarda unilateral, né? Porque a alteração de guarda, ela cabe à exoneração, suspende o pagamento, né? E, por exemplo, a mãe detém a guarda do menor, unilateral, e o pai que empresta os alimentos. Se, de repente, o pai consegue a guarda desse menor, desse filho, esses alimentos que ele prestava para a mãe, né, ele perde o objeto. Então, porque ele já está prestando ali, estando com a criança na residência dele. Ele vai prestar todas as assistências que a criança precisa. Então, ele pode entrar com a exoneração da pensão alimentícia e também ele pode pedir os alimentos para a mãe prestar à criança que está com ele, né? Isso aí acontece... Não, só ia comentar que isso acontece muito em casos que há dois filhos, né? E um fica com a mãe e um fica com o pai, né? Com guarda unilateral. Até esses dias eu recebi uma pergunta assim, né? Se entrava com a exoneração ou se pedia para diminuir a pensão, como que ficava essa situação, né?
É importante a gente comentar, né, sobre isso. E isso para equilibrar mesmo, né? Porque se o pai tá morando com o filho, não tem mais o porquê, né, dele continuar pagando a pensão. Porque, como a gente falou, não é pra mãe o valor, é pra criança, né? Então, como ele está com a guarda da criança, então ele já tá suprindo, né, todas as necessidades dela. Então, é importante a gente comentar sobre isso. Com certeza. E a gente vai falar dos procedimentos. Essa ação ela tem um rito especial, mas ela é fundada ali na lei de alimentos e também no Código de Processo Civil. Então, ela tem a competência da propositura da exoneração, é a mesma, tá? Que da propositura dos alimentos, é do domicílio do alimentando, do menor, tá? Outra coisa importante lembrar é que, ao contrário do que você falou lá na sua fala, a distribuição aqui ela é livre, tá? Na hora de você peticionar, quem aí já peticiona, a distribuição dela é livre. Não é por dependência numa ação que fixou o processo, que fixou a pensão alimentícia, tá? Vai gerar um novo número. Como se fosse um novo processo. Tá? Isso é importante porque muita gente acaba atrasando o processo peticionando de forma errada. Então é legal a gente tratar essa prática, porque como eu falei, esse tipo de peticionamento, essas coisas, infelizmente a faculdade ela não nos ensina, né? A gente tem que aprender na raça. É só fazendo mesmo, E informação tem que ser compartilhada. Então é importante a gente... Exatamente. Porque a gente, por exemplo, eu não tive alguém que tava ali do meu lado para me ensinar essas coisas no começo, né? Exatamente. Então, como a gente puder ajudar com essa questão de peticionamento, o tipo de petição, como que peticiona. Se for no ESAGE, pode chamar a gente. Tem alguns lugares, assim, a gente até reclama um pouco do ESAGE, mas, assim, tem alguns lugares que são bem mais difíceis. Então, assim... PJE, né? Bem complicado. Bem complicado. Bom, então, voltando, eu queria falar do Ministério Público, que mesmo quando... se há interesse do incapaz, o Ministério Público, ele vai intervir, tá? A doutrina, ela também rebate muito na tecla de que o MP, ele tem que intervir, mesmo em casos de filhos maiores. Isso eu acho até importante, porque salvaguarda o direito, né? Mesmo que não seja menor, tá tratando ali de pensão alimentícia, né? Então... Alguns doutrinadores ainda insistem nessa questão, tá? Os efeitos da sentença, eles retroagem à data da citação. Por exemplo, ele foi citado, eu digo ele, mas assim, né, a pessoa, né, o polo passivo foi citado em fevereiro. E a sentença de exoneração, ela aconteceu em novembro. Então, retroage essa sentença de exoneração à data da citação, em fevereiro, tá? Porque esse tempo todo que foi discutido ocasionaria um prejuízo aí. Então, os efeitos da sentença retroagem à citação. Outra coisa importante falar também é dos alimentos avoengos. A gente não tratou muito sobre esse assunto aqui, porque é bem polêmico mesmo. Mas há casos em que os avós prestam os alimentos para os netos. Tá? Então, aí, se sobrevier a ausência de hipossuficiência financeira do genitor, ou o eventual reaparecimento de um genitor que estava desaparecido, tá? É cabível, sim, os avós pedirem a exoneração da pensão alimentícia. Se teve, na verdade, assim, havendo alteração, se ele souber, por exemplo, meu filho, eu sou o avô, meu filho conseguiu um emprego, bom, tá conseguindo prestar os alimentos, eu vou entrar com a exoneração. Se estava desaparecido, não tinha quem prestasse a assistência a essa criança, e ele reapareceu, resolveu surgir, né? Ele vai ter... Os avós podem pedir a exoneração da pensão, tá? Um assunto que eu achei bem legal, e eu vi que teve uma pergunta mais para cima, que eu consegui ler, que foi de socioafetivo. Isso, paternidade socioafetiva, né? Eu vi também essa pergunta. Eu só não decorei aqui quem mandou, o nome de quem mandou. Tá. Mas foi a pergunta isso, né? Se a paternidade socioafetiva, se poderia também cobrar a pensão do pai biológico, né? Acho que se exime, eu consegui chegar aqui. Se exime o pai biológico da pensão. Isso. O STF já entendeu que na existência de pai socioafetivo não exime, tá? Não exime a responsabilidade do pai biológico. Por quê? Porque você não perde, o pai biológico, ele não perde o pátrio poder.
Então, ele ainda tem o dever de prestar os alimentos. A paternidade socioafetiva é um reconhecimento de alguém que gosta da criança, que foi criado, né? É voluntário. E para que se reconheça a paternidade socioafetiva, é preciso provar essa afinidade com o menor, né? Que seja recíproco, exatamente. Né? Que seja público, né? Essa afetividade. Então, nos casos de paternidade socioafetiva, o pai biológico ele não vai se eximir da pensão alimentícia, tá? Já é pacificado isso, essa questão. Gente, então termina a nossa live na Semana de Ação de Alimentos. Eu tô muito feliz, muito grata, Isa, pelo convite. Assim, foi uma experiência incrível. Sem dúvidas. Incrível. Para mim, assim, foi uma experiência e um crescimento profissional para mim. Assim, só eu sei que tô aqui em quarentena, né? Todo mundo tá em quarentena, a gente não tem como compartilhar muito, mas assim, foi muito bom para mim, tá? Em relação à surpresa, a gente pode fazer as perguntas, mas eu queria que você falasse da surpresa que a gente comentou com o pessoal. E aí tem duas perguntinhas depois para a questão que já tinha recebido, tá? Tá, perfeito. Bom, eu queria agradecer também a Sil por ter topado esse projeto, todo mundo que acompanhou a gente, né, nas aulas, desde segunda-feira, enfim, que mandou as perguntas. O pessoal tava mandando pergunta até antes das lives, né, pra gente já responder, separar um tempinho para responder. Então, só tenho a agradecer a todo mundo que deu um feedback pra gente também, é super importante. Mandam mensagem, enfim. Foi uma semana muito para todo mundo. Foi. Bom, Isa. E a nossa surpresa? Travou aqui. Travou? Tá me ouvindo? Voltou. Maravilha. Voltou. Bom, eu vou correr então pro final para falar para vocês a surpresa. Como a gente falou, a live ela tem um tempo, né? Porque senão o Instagram expulsa a gente daqui. Então não dá pra gente ficava aqui o tempo todo. Ficava aqui 2 horas, não tem problema. Por conta disso, a gente não conseguiu se aprofundar tanto assim, né, no tema. Porém, a gente elaborou um material super completo para vocês, tá? Muito bom. Além de todo o conteúdo que a gente passou para vocês, né, de forma sucinta aqui, a gente preparou mais completo. Vamos disponibilizar também nesse material modelo de peça, tá? A gente também separou algumas... Isso, com algumas teses, a gente separou jurisprudências, né, atuais sobre todas as aulas que a gente apresentou. Tem também um modelinho de ficha para atendimento ao cliente referente a casos de pensão alimentícia. Então é um material bem prático mesmo, tá? Esse material a gente vai disponibilizar o link para vocês na segunda-feira, tá? Ele vai ser disponível lá na Hotmart, tá? Por um precinho assim simbólico, porque é um material bem completo mesmo, tá? Então segunda-feira a gente vai disponibilizar para vocês e a gente só quer agradecer mesmo a todo o feedback que a gente recebeu. E a gente preparou com muito carinho esse material. Porque se a gente tivesse tido isso lá atrás, quando a gente começou, ia ajudar muito, né? Sem Nossa, dúvidas. Isa, metade dos meus cabelos brancos já não estariam mais. Exatamente. Toda a questão de peticionamento, assim, nossa, tudo, toda a prática, né? A prática, ela é essencial, assim, né? Se nós tivéssemos essa oportunidade lá atrás, no começo de carreira, ou assim, até mesmo antes de quebrar a cabeça, se tivesse um material disponível desse, seria muito importante, porque a prática mesmo, né, quem vive a prática e compartilha a prática, né, é que passa o que realmente a gente, porque às vezes a lei, ela nos dá uma noção de tudo aquilo, como fala a gente uma tem coisa que tramitar, e na prática é outra. Mas na prática é outra, né? Como a gente tratou num anterior que um estado é diferente, aqui em São Paulo é de outra forma, então é muito, muito legal. O material tá completinho, muito bom mesmo. Exatamente. Gente. E aí a gente vai disponibilizar o link, então, segunda-feira, por um precinho super camarada. É um material muito completo e eu espero que vocês gostem, porque a gente fez com todo carinho esse material, tá? Todo carinho. Dá tempo de fazer uma pergunta? Temos alguns minutinhos, 4 minutinhos, eu acho que dá pra gente apresentar, porque inclusive foi uma pergunta que foi feita pra gente antes da live, né? Foi. A Larissa Costa, ela me mandou a pergunta. Ela foi prestar um atendimento e não pôde comparecer, né, aqui ao vivo com a gente. E como ela acompanhou as aulas todas certinho, eu achei legal a gente fazer essa pergunta dela, tá? Sim, sem dúvidas.
Após a prisão, uma cliente relata que assinou um recibo de boa-fé. Lembrando que a mãe tem pouca instrução, tá? Mas ela não recebeu o valor ali escrito e também não foi depositado. O pai, ele foi solto mediante a apresentação desse recibo, a juntada desse recibo. Ela também não fala, ela não me especificou qual que seria a comarca, tá, Isa? Mas é possível reaver isso, né? Questionar isso. Afinal de contas, o pagamento deveria ser depósito, ela pergunta, né? Se o pagamento deveria ser depósito e que a quantia era de R$12.000. A Larissa Costa. Tá. Essa questão é bem complicada, porque, como eu falei, a prisão, o devedor vai poder sair da prisão ou se ele pagar o total, se ele justificar, ou se ele fizer o acordo, tá? No caso aí foi feito um acordo, porém, uma informação que até eu vou pedir para ela esclarecer pra gente. Isso. Essa representante legal da menor, ela estava assistida ou pela defensoria ou por um advogado, tá? Por que eu falo isso? Geralmente o acordo ele tem que ser realizado nos autos, tá? Inclusive porque o Ministério Público vai opinar, né, sobre esse acordo, o juiz também vai decidir, então assim, tem que ser feito no processo, né? E aí pode ser que o advogado do executado tenha ido procurar a mãe, a gente sabe que acontece, né, essas coisas, então é bem complicado. E aí o que acontece? Pode ser feito, né, tanto por depósito em conta ou pago em espécie, e aí que entra, assim, o principal objetivo do recibo, né? Que nem a gente fala para os pais. Se vocês estão pagando a pensão em espécie, façam um recibo e peça para a mãe assinar, né? A representante legal assinar. Porque vai servir como prova para você também, né? De que você está pagando a pensão. Então, aí entra a questão. Que ele tirou foto com dinheiro, um recibo, assim, para poder provar. Porque eu falei, exatamente. Tem que demonstrar para o juiz. Provar. Então, ele tirou foto. E aí entra a questão, né? que aí o advogado dele não entrou em contato com o advogado dela, enfim. Isso. Eu acredito, e ainda mais por ela ter pouca instrução, ao meu ver, apesar de não ter analisado aí o processo mesmo, eu acredito que dê sim para o advogado dela questionar, tá, a validade desse recibo. Por todos esses motivos que eu falei, que teria que ser feito esse acordo em processo, tá? Uhum. E a gente tem a questão de quem paga mal, paga duas vezes, né? Até a Sil comentou isso comigo. Então, se realmente for comprovado, né, aí a fraude nesse recibo, enfim, que realmente ele não pagou, quem paga mal, paga duas vezes. E mesmo se ele pagou, se ele estava de boa fé, né, assim, entre aspas, ele vai ter que pagar de novo se o juiz determinar. Eu acho até meio complicado porque o valor é bem alto, né? Assim, é um caso concreto, né? Vamos dizer assim, seria um caso concreto. Mas a gente aqui não cabe analisar o caso concreto, como você falou, a gente não tem os autos para poder saber. Isso, a gente não analisou o processo, né? Mas é importante que lembrar que, assim, R$12.000, né, em pagos em espécie já é complicado. Já não pagava pensão alimentícia, né? E agora R$12.000 em espécie... Achou R$12.000 do nada, né? Assim, ele pode até ter, mas assim, para pagar em dinheiro, por que não se faz uma transferência para que se cobre efetivamente, né? Se comprove nos autos, né? Então, assim... É bem complicado. Depois vou conversar com ela, pedir para ela dar um para pedir mais detalhes, né? Isso, só para a gente poder conversar, bater esse papo legal com ela. Porque a gente também gosta de trazer bastante caso prático para vocês, né? Para a gente analisar. Porque é isso que a gente falou, a prática que vai ajudar a gente no dia a dia, né? Às vezes a letra da lei fala uma coisa e na prática é outra. Então a gente gosta bastante de trazer para vocês esses casos e comentar tudo isso. Bom, tá contando aqui já a contagem regressiva para o final da nossa live. Mais uma vez, pena. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que participaram, a todos que mandaram perguntas, que entraram na live, de alguma forma participou. Muito importante, muito obrigada. É muito importante. E como a gente falou, segunda-feira, então, tem o lançamento desse material que tá super completo. A gente vai postar para vocês o link, todas as informações do que vai ter nesse material, tá? Se alguém está chegando agora. Então, segunda-feira, provavelmente às 18 horas, a gente vai postar sobre esse material, tá? Um beijo enorme para todo mundo que acompanhou. Muito bom. Tá tudo salvo no IGTV, tá? No nosso IGTV. Se alguém perdeu a primeira, a segunda aula, para quem entrou agora, tá tudo salvo no IGTV, tá? Entrando agora. Isso, Jéssica, vai ficar salvo sim, tá? Tá salvo lá no IGTV, tanto do meu perfil quanto da Sil, tá bom? Tá tudo salvo no IGTV. Pode mandar pergunta, continuar mandando pergunta pra gente. E muito obrigada a todo mundo que participou. Um beijão. Um beijo. Até.